Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de física na disciplina de Ciências da Natureza. Na última aula, nós estudamos a teoria do Big Bang, onde buscamos compreender a evolução do universo como um todo. Você sabe o que é uma nebulosa ou como são formadas as estrelas e galáxias? Bom, na aula de hoje, vamos entender o que são as nebulosas, estrelas e galáxias, como elas surgem, suas classificações, entre outros. Então, vamos começar a nossa aula falando sobre as nebulosas. Bom, o nascimento de uma estrela ocorre em uma nebulosa, também chamada de berçário estelar. Mas o que são as nebulosas? As nebulosas, como vocês podem ver na figura ao lado, são nuvens de poeira e gás no espaço, composta na grande maioria das vezes de hélio, hidrogênio e poeira. Esses materiais que as constituem são provenientes do nascimento de estrelas e de estrelas que explodiram. Podemos observar centenas ou milhares de nebulosas no céu. No entanto, existem apenas alguns tipos de nebulosas. Assim, dentro das nebulosas, encontramos as nebulosas de emissão, nebulosa de reflexão, nebulosas escuras e nebulosas planetárias. Vamos começar falando das nebulosas de emissão. A grande maioria das nebulosas conhecidas é de reflexão e não possuem um limite bem definido. São compostas de gás e poeira que refletem a luz de uma ou mais estrelas vizinhas. As nebulosas de emissão são compostas de gases ionizados que, ao serem atravessados por radiação ultravioleta emitida por uma estrela próxima, passam a emitir luz. A luz emitida, na maioria das vezes, é avermelhada devido ao hidrogênio, o gás mais comum no universo. Vamos falar agora sobre a nebulosa de reflexão. As nebulosas de reflexão não recebem energia suficiente de estrelas próximas para emitir a própria luz. No entanto, elas são capazes de refletir a luz de estrelas próximas. Essas nebulosas geralmente são de cor azulada, embora também possa ser encontrada em outras tonalidades. Esse tipo de nebulosa não é tão brilhante, por isso são mais difíceis de serem observadas. O exemplo mais próximo do nosso cotidiano de uma nebulosa de reflexão é encontrado nas Pleiades, também conhecida popularmente por sete estrelas. Esse aglomerado de estrelas ainda mostra parte da nebulosa da qual as estrelas surgiram. São precisamente essas estrelas jovens e azuladas que iluminam a nuvem de gás que permanece ao seu redor. De um céu escuro e através de um telescópio, podemos ver essa nebulosa em torno do aglomerado de estrelas. Vamos agora falar das nebulosas escuras. As nebulosas escuras são compostas de gás e poeira, assim como as outras. Entretanto, elas são chamadas dessa maneira porque são vistas como uma nuvem de partícula de poeira em silhueta com uma região mais clara no espaço, pois não estão associadas a nenhuma estrela. Portanto, elas não são ionizadas ou refletem a luz de qualquer estrela. Assim, uma nebulosa escura é uma área de gás interestelar e poeira que não brilha nem emite luz. Através do telescópio, como vocês podem ver na figura ao lado, ela aparece como uma região escura que esconde as estrelas ou gás atrás dela. E para finalizar essa parte de nebulosas, vamos falar agora das nebulosas planetárias. Quando uma estrela morre, a maior parte de sua estrutura é lançada ao espaço, formando uma nebulosa. As nebulosas planetárias são formadas por gases expelidos por uma estrela pequena que está morrendo. Quando uma estrela muito grande morre e gera uma supernova, há também a formação de gases, mas estes são chamados de resíduos de supernova e podem gerar novas estrelas. Sendo assim, vamos entender agora como surgem as estrelas.
A estrela que melhor conhecemos é o Sol. No entanto, existem bilhões de estrelas no nosso universo aparentemente espalhadas, mas por sua vez formando galáxias. Apesar de todas emitirem diferentes tipos de luz e calor, apenas uma pequena porcentagem pode ser captada pelo olho humano, mesmo com o auxílio de um telescópio. Em torno de muitas delas giram planetas, meteoritos, cometas e até mesmo outras estrelas, capturadas por sua enorme gravidade. Na história da humanidade, as estrelas têm sido observadas desde os tempos muito remotos, onde as pessoas queriam ver nelas formas, mensagens ocultas ou evidências de seus deuses. Vamos entender melhor essa parte quando formos estudar as constelações. Desde os tempos antigos, elas têm sido usadas para o desenvolvimento dos primeiros calendários, bem como a cartografia e navegação. Em tempos muito mais próximos, a observação astronômica tem entendido muito mais sobre elas, classificando-os e aprendendo sobre seus destinos, suas constituições e suas várias formas de emitir energia. A gente viu que os gases nas nebulosas, em grande parte de hidrogênio e hélio, formam gigantescas nuvens moleculares. Ao sofrerem turbulências causadas pela explosão de uma supernova ou pela aproximação de outra nuvem de gases, ocorrerá uma contração dos gases, provocando adensamento em algumas regiões. Tais adensamentos passará a formar pequenas concentrações de gases mais finos, que se contraem e acabam por se colapsar no centro, ou seja, concentram a sua massa em um volume cada vez menor. Isso dá origem a um disco de rotação com uma protoestrela em seu núcleo. Protoestrela é um objeto celeste candidato a se tornar estrela, caso sua massa seja grande o suficiente. Caso a protoestrela se torne uma estrela de verdade, dá início ao ciclo de vida estelar, chamado de sequência principal. A estrela se mantém na sequência principal enquanto promove a fusão nuclear, transformando 4 núcleos de hidrogênio em um núcleo de hélio, mantendo estável seu brilho. Essa fase representa a etapa mais longa da vida de uma estrela, e é pela análise de sua massa que se pode estimar seu tempo de vida na sequência principal. Uma estrela com muita massa é muito mais quente e, consequentemente, mais luminosa. Além disso, sua coloração estará mais próxima do azul do que do vermelho, e seu tempo de vida será menor. Apesar de parecer estranho, uma estrela com grande massa terá menos vida do que uma estrela com menor massa. Isso ocorre devido à rapidez de consumo dessa massa pelo processo de fusão nuclear, já que ela é seu próprio combustível nesse processo. A estrela termina sua fase de sequência principal quando praticamente todo o hidrogênio contido em seu núcleo é consumido, restando apenas hélio. A geração de energia passa a ocorrer em camadas mais externas, e após algumas alterações, a estrela mudará a coloração de sua luminosidade, ficando cada vez mais avermelhada e com o volume aumentando, tornando-se uma gigante vermelha. Durante essa nova fase, o hélio presente em grande quantidade na estrela também sofrerá fusão nuclear, produzindo um novo elemento, o carbono. O hélio, assim como o hidrogênio, também se esgotará com o tempo, e a gigante vermelha passará para uma nova etapa. Se a estrela tiver massa de até 10 vezes a massa do Sol, não será mais possível a realização de fusão nuclear, e a estrela termina sua vida com um núcleo de carbono. Ao final dessa etapa, as camadas mais externas da estrela provocarão uma gigantesca contração, semelhante a uma implosão, caindo para o núcleo e aumentando enormemente a pressão e a temperatura. Em um determinado momento, vai acabar gerando um flash similar a uma grande explosão, expulsando essas camadas para o espaço. O material expulso nesse flash formará uma nova nebulosa planetária, e o núcleo dessa estrela
dará origem a uma anã branca, cujo brilho diminui gradativamente de acordo com a diminuição da sua temperatura até se tornar uma enorme esfera de carbono frio. E assim, o ciclo de vida dessa estrela será encerrado. Mas esse não é o único fim que uma estrela pode ter. A supernova é a etapa final de quando uma estrela se torna uma supergigante vermelha e dura pouco tempo em relação às outras etapas, quando as reações termonucleares tornam-se descontroladas. Não ocorre a fusão do ferro em outros elementos, pois não restaria mais energia para seguir adiante com o processo de fusão nuclear. A partir desta etapa, a supernova entrará em colapso e ejetará em uma forma de explosão quase toda a sua massa ao espaço, formando uma nebulosa com resíduos de supernova. A energia gerada com essa explosão permitirá a formação de outros elementos químicos além do ferro. A massa restante se concentrará no núcleo e formará uma estrela de nêutrons. Caso o campo magnético proporcionado pela estrela seja suficientemente intenso, a estrela emitirá a luz em forma de cones e será um pulsar. Se em último caso a estrela tiver uma massa maior que 25 vezes a massa do nosso Sol, após a etapa de supernova, a massa restante da estrela será tão concentrada e densa que seu fim será um buraco negro. Agora que estudamos o que são as estrelas e entendemos como ocorre o ciclo de vida estelar, vamos estudar as galáxias. As galáxias são um enorme aglomerado de estrelas, nuvens de gás, poeiras e outros corpos celestes. Estima-se que em nosso universo contenham mais de 200 bilhões de galáxias. As galáxias possuem as mais variadas formas. Algumas são irregulares, outras têm a forma elíptica e outras em espiral, aqui abaixo representado em sequência por essas imagens. Embora não possamos ver a forma da galáxia onde vivemos, vários estudos indicam que ela tem a forma de uma espiral. O termo Via Láctea significa caminho de leite, e a galáxia recebeu esse nome porque, quando observada da Terra, parece uma longa mancha leitosa no céu, como vocês podem ver na figura mais abaixo. Esse termo Via Láctea foi dado pelos gregos na antiguidade, mas indígenas no Pará, por exemplo, chamam essa faixa branca de caminho da anta. Nas galáxias, o que une os corpos celestes ou astros é a força gravitacional, conhecida também como força da gravidade. Essa força de atração age em todos os corpos do universo. É ela que faz, por exemplo, os planetas girarem ao redor do Sol. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre algumas estruturas e corpos presentes em nosso universo. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.